1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 3. O grupo de louvor também, todos os instrumentistas atentos à aula, sem distrações. 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Amém, queridos? Achamos o texto? 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Graças a Deus. Glória a Jesus. Podemos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, o texto que nós lemos traz uma promessa. Nós podemos falar sem medo de errar que essa promessa diz respeito a nós hoje também. Essa é a promessa que esteve não só sobre a vida de Salomão, mas está sobre a vida de todo aquele que tem o mesmo Espírito que repousou sobre Salomão, que é o Espírito Santo de Deus. Então essa promessa diz respeito a cada um de nós também. E nosso objetivo nessa aula é falarmos a respeito de alguns homens, e quando nós falamos de alguns homens, falamos também de algumas mentalidades que se levantaram, que se tornaram inimigos do reino. Mas quando nós falamos de reino também, não estamos falando de um reino qualquer, nós estamos falando de um reino que foi instituído a partir de uma promessa de Deus. Que Deus um dia chama Abraão e diz a ele o seguinte: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu farei de ti uma grande nação. Então a nação que surgiu a partir do cumprimento dessa promessa não foi uma nação que surgiu de outra coisa senão de um milagre de Deus, porque pelo milagre de Deus Abraão e Sara tiveram o seu primeiro filho, o seu filho, e dali então Israel foi se estabelecendo a cada dia. Mas quando nós falamos de reino também, nós lembramos de uma palavra, de uma expressão que Jesus usou dizendo: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Aliás, ele fez 3 declarações, vejam que interessantes. Ele diz: o meu reino é eterno, o meu reino não é deste mundo, e daqui eu não sou. 3 declarações que a igreja pode fazer hoje também. Nós hoje podemos dizer: o reino a qual pertencemos é o reino eterno, não é o reino deste mundo. Nós estamos ligados à eternidade com o Senhor. A outra coisa que nós podemos dizer: nós não somos aqui. Nós realmente estamos aqui atravessando, cumprindo os nossos dias, mas desde o dia em que nós recebemos o Senhor e a sua bênção na nossa vida, nós não pertencemos mais a este mundo, mas nós pertencemos a esta eternidade, a este reino eterno. Então essa mesma declaração, ela tem sentido para nós, porque nós fazemos parte hoje deste reino. Então, meu querido, quando você é estranhado por alguém, quando alguém estranha a sua conduta, pelo fato de você testemunhar do Senhor, não fique preocupado com isso não. Não fique preocupado também em alcançar a compreensão de todos que estão ao seu redor. Eles não vão compreender, mas você sabe, essa incompreensão que surge é porque você pertence a um reino que não é deste mundo, mas você é súdito deste reino, você está ligado à eternidade do Senhor. Eu confesso, irmãos, que hoje eu vejo com perplexidade. Eu trabalho em uma empresa onde existem muitos evangélicos, conheço daqueles todos lá. Não é uma empresa muito grande, 300 e poucos funcionários, um grupo evangélico muito bom, mas eu acho muito interessante que todo aquele que você percebe que são crentes fervorosos, que são crentes fiéis, são aqueles que alguém de alguma forma faz alguma chacota com eles, faz algum comentário, alguma coisa que eles chamam de irmão, ou chamam de Bíblia. Esses dias eu entrei no refeitório da empresa e um cidadão virou para mim, eu nem sabia, não sei de onde ele me conhece, o que da minha vida, mas ele virou para mim do nada, na frente de mais 2 outros colegas, e eles comentaram alguma coisa, falando de trabalho. Ele disse assim: este aqui é o ungido do Senhor. Ele olhou para mim e riu, ele achou que eu ia ficar com vergonha. Eu falei: rapaz, você acertou em cheio. Aí ele ficou sem graça,
os outros ficaram olhando, porque eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Ele ficou sem graça e tal. É só isso? É só. Então tá, passar bem, vou embora. Mas em compensação, eu vejo pessoas que têm o rótulo de crentes ali, que falam o que nós deixamos para trás há muito tempo, que fazem o que nós nunca fizemos, né, que tem uma conduta completamente identificada com esse mundo e são crentes. É o cidadão que abre a boca para falar uma frase, daquelas que eu só repito 3 palavras, a quarta eu não vou repetir, né, e para depois falar da igreja dele. Então, eu não sei que evangelho é esse que está acontecendo no mundo hoje, mas uma coisa está certa: esse não é o evangelho do reino, não. Porque o evangelho, quem pertence a esse evangelho do reino, não tem vergonha do seu testemunho, não tem vergonha da sua vida. É muito simples. Você não gostou, meu amigo, porque eu sou, como é que diz? Ungido do Senhor. Se você não gostou, olha, isso é uma coisa que nós não fazemos questão. Mas se você não gostou, já que você está no almoço, coma menos. Aviso aos interessados, as minhas contas chegam todas no dia 20. Então nós não estamos preocupados com isso. A nossa preocupação é o seguinte: é que nós temos uma identidade com o nosso Salvador. Ele nos conhece e nós somos conhecidos dele também. Então a palavra fala que a nossa pátria é essa, a pátria celestial, da onde nós aguardamos ao Senhor Jesus. Nesse contexto do texto que lemos, nós vamos falar a respeito de alguns personagens aqui. O primeiro foi Adonias. Adonias, ele se tornou inimigo do reino. Foi aquele que se levantou como inimigo do reino, querendo usurpar o reino. Nós vamos encontrar também a respeito de Joabe. Joabe tinha parentela com Davi e era general do exército de Davi. Joabe era sobrinho de Davi e general do seu exército. Nós vamos encontrar Abiatar, que era sacerdote da casa de Eli, e Simei, que tinha parentesco com Saul. Saul, um homem que havia sido levantado também pelo Senhor, e teve tudo para prosperar, teve tudo para ser uma bênção nas mãos do Senhor, e acabou simplesmente terminando os seus dias em ruína, porque deixou que a vaidade entrasse no seu coração. Por que nós estamos vamos abordar isso nessa breve aula? Porque nós precisamos entender a diferença entre aquilo que é profético, e se é profético é espiritual, em relação àquilo que é mundano e carnal. Ou seja, o espiritual, que é a luz, não tem comunhão com o carnal, aquilo que são as trevas. Não há comunhão, não dá como misturar. Quando a luz se acende, as trevas são dissipadas. Mas se essa luz se apagar, as trevas tomam conta. E todos os dias nós temos que fazer uma escolha na nossa vida. Nós vamos andar na luz ou vamos andar nas sombras? Nós vamos estar ligados às coisas da luz ou vamos estar ligados às coisas das sombras deste mundo? Essa é a escolha que fazemos todos os dias. Mas uma coisa é certa: a luz já está brilhando sobre nós. A luz do Senhor brilha sobre nós o tempo inteiro. Não existem trevas para aqueles que andam na presença do Senhor. Então, nós contamos com essa bênção do Senhor. E nós estamos então fazendo essa distinção. Quando nós falamos, por exemplo, de Adonias, Adonias nada mais era do que filho de Davi. E era o filho mais velho. E quando Davi, já na sua velhice, os seus dias estavam terminando, ou seja, o seu reinado estava terminando, Adonias foi aquele que tentou tomar a herança de Davi, porque queria se levantar rei no lugar do seu pai. Dentro da razão e da lógica das coisas, ele até teria o seu direito. Mas acontece que havia uma profecia, e a profecia a respeito da transmissão do reino não estava sobre Adonias, estava sobre Salomão. Mas quando Adonias percebe a velhice de Davi e via que o seu reinado então terminava, o que ele faz? Ele se levanta e começa a preparar o seu conluio, começa a tomar todas as providências para assumir o reinado e tomar conta. Antes que seu pai morresse, ele ia tomar conta do reino, ele iria se declarar rei. E aí nós percebemos uma coisa, meus irmãos: o grande problema da vida espiritual do crente, a grande luta que ele enfrenta acontece quando ele deixa de lado o profético e ele começa a entrar pela razão. Quando ele deixa de lado aquilo que é espiritual e ele começa a entrar pelo lado racional. A observação que eu fiz aos irmãos aqui é um risco, é um exemplo disso. Quando o homem se acostuma com as coisas do Senhor, quando ele começa a se acomodar em relação às coisas do Senhor, aliás, em tudo na vida do homem, quando ele começa a se acostumar com as coisas, ele começa a deixar de lado o zelo por elas. Ele começa a deixar de lado o cuidado que ele tem com cada uma delas.
Eu cito um exemplo para os irmãos. Quando um piloto de uma aeronave, por exemplo, ele é piloto há 30 anos, 25 anos, 35 anos, acho que com 35 já está até aposentado na carreira. Ele não sai, ele não move a sua aeronave sem fazer um cheque. Existe um procedimento que ele tem na sua cabine, que ele tem diante dele, e ele faz aquele procedimento passo a passo. Ele pode fechar os olhos. Eu tenho um amigo de infância que é piloto de uma dessas empresas aqui no Brasil, e ele dizia para mim, eu provoquei certa vez para entender melhor o que ele dizia em relação a essa rotina, e ele dizia o seguinte: eu fecho os meus olhos e eu vejo aquela lista toda na minha frente, eu vejo passo a passo tudo o que eu tenho que fazer. Já sonhei com isso, dormindo deitado em minha cama, já cheguei a sonhar com esse procedimento, mas não importa, todas as vezes que eu vou dar a partida, que eu vou sair, eu faço o procedimento um a um, eu olho atentamente, porque nisto está a segurança daqueles que estão comigo. E as estatísticas mostram que boa parte dos acidentes aéreos principalmente, acontecem pela falta de atenção. Quando o homem começa a se acostumar com as coisas do Senhor, ele começa a deixar de lado o profético, ele começa a deixar de lado a revelação, ele começa a entrar pelo costume. E quando entra pelo hábito, rapidamente o adversário se aproveita nessa brecha e entra para trazer a dificuldade dele. Afinal de contas, nós vivemos a eternidade pelo hábito ou pelo profético? Pelo profético, não é isso? Agora, quando é o contrário, é a razão que acaba comandando a carne. Por isso o Senhor disse que a carne para tudo aproveita, não é isso, irmãos? Foi essa a afirmação de Jesus? A carne para nada presta. E quando ele fala da carne, ele fala exatamente dessa questão racional. Mas o Espírito Santo é aquele que vivifica. Então, quando ele vislumbra a possibilidade de tomar o reino, o que ele faz? Ele se prepara para roubar a herança e faz um banquete. Ele convida aliados, ele estabelece alianças, faz aliados então, e prepara um grande banquete. Qual foi o principal prato preparado desse banquete? O que mais tinha nesse banquete que ele preparou? A morte de muitas ovelhas. A palavra diz que ele sacrificou muitas ovelhas para preparar um banquete para aqueles que estavam com ele e queriam celebrar aquele reinado. É exatamente assim. Quando o homem deixa o espiritual de lado, o primeiro a morrer é a ovelha. O primeiro a sofrer é a ovelha. Mas tem uma coisa: você é a ovelha do Senhor, eu sou a ovelha do Senhor, e o Senhor nos separou da morte para a vida. A cada vez que o Senhor fala conosco, cada vez que o Senhor nos dá um conselho, a palavra do Senhor vai se cumprindo quando Ele disse: eu vim para que tenhais vida. Mas que vida é essa? Vida abundante. Sabe o que é vida abundante? Vida abundante é vida eterna. O Senhor falou aqui nessa manhã que estaria curando, não foi? Não diz? Ele falou aqui nessa manhã que estaria visitando lares, não falou? Que estaria sondando e conhecendo e abençoando os corações aqui, não foi? E Ele fez isso para quê? Para a nossa morte ou para a nossa vida? Para a nossa vida de intimidade com o Senhor. Mas não foi o que Adonias fez. A palavra diz que ele matou muitas ovelhas junto a uma pedra chamada Zoelete, que significa serpente ou escorregadia. Quem é esta figura da serpente ou do escorregadio, senão o próprio adversário da nossa vida? Não é isso? Então vejam os irmãos, ao invés de uma festa ser preparada em Gion, que era a fonte de Gion, lugar da consagração dos reis, onde grandes celebrações aconteciam, ele vai para a pedra de Zoelete, ou seja, para o lugar escorregadio. E quando você fala de algo escorregadio, você está falando do quê? Do engano. Você está falando da astúcia do adversário. Ele sai fora dos limites de Jerusalém. Esta festa foi preparada fora dos limites de Jerusalém. E nós aprendemos uma coisa: Deus tem limites para o seu povo. Você entendeu isso? Mas os limites de Deus para o seu povo não são limites que nos tomam a liberdade, não são limites que nos tornam prisioneiros, mas são limites onde a mão do Senhor está estendida. Sabe qual é o melhor lugar para você estar? O melhor lugar para você estar é onde você sabe que a mão do Senhor estará estendida. Porque se você estiver em um lugar onde você tem dúvidas se a mão do Senhor ali estará sobre você, então não esteja naquele lugar. Mas o nosso lugar é onde a mão do Senhor nos alcança, dentro de um limite que Deus preparou para nós, para nos cercar, para nos cuidar com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia. É por isso que nós buscamos, irmãos, o que é profético.
Nós buscamos o que é profético. O reino é profético. O que o mundo vive hoje é a profecia, só que é a profecia que aponta a condenação. Mas quando ele olha para a igreja, ele fala do profético que salva, do profético que liberta, do profético que transforma, do profético que renova. Não é o que nós estamos buscando aqui hoje? Um renovo com o Senhor, uma experiência com o Senhor, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Quando ele viu que o seu plano não dava certo, quando ele ficou sabendo que a notícia havia chegado a Davi e que Davi já estava tomando as suas providências, o que ele faz nessa hora? Nessa hora ele percebe o seguinte: eu fui descoberto, eu preciso fugir. Davi, por sua vez, quando foi notificado do que estava acontecendo, faltava uma coisa para Davi fazer antes de terminar o seu reino: era cumprir a profecia. Qual era a profecia? Salomão, teu filho, reinará em teu lugar. Faltava apenas isso. Davi estava acamado, doente, envelhecido, mas quando a notícia chega de que uma rebelião se levantava, ele entende uma coisa: eu preciso colocar a profecia em ordem. Você quer colocar a sua vida em ordem? Quer colocar a sua vida em dia? Às vezes você pergunta: Senhor, eu preciso dar uma direção à minha vida, eu preciso de uma orientação do Senhor. Você quer a orientação do Senhor? Coloque em ordem a profecia na sua vida, coloque em ordem a revelação na sua vida, e o Senhor vai te prosperar de todas as coisas, e o Senhor vai te livrar de todo mal. Apenas aplica a revelação à tua vida. Qual é a revelação para a caminhada do servo? A revelação é essa: eu vou colocar em ordem na minha vida. O Senhor tem nos ensinado que a madrugada é um recurso poderoso em um momento de intimidade, de oração. Então eu vou colocar a madrugada em dia na minha vida. O Senhor tem mostrado que o jejum é uma arma poderosa que o crente usa para adoração e para a fidelidade ao Senhor. Então eu vou colocar em dia na minha vida tudo aquilo que é profético, que é a direção do Senhor. Coloque em ordem na sua vida, e o Senhor vai te prosperar passo a passo. Aquilo que você não tem condições de fazer, é o Senhor que vai operar em teu favor. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Aquele que aplica a revelação na sua vida prospera. O mal não prospera na vida daquele que anda na revelação, porque ele anda na luz do Senhor. Meus queridos, interessante que ninguém engana o Espírito Santo. Quando Davi vai transmitir o reino a Salomão, ele chama Salomão e começa a dar algumas instruções a ele. E uma das instruções era acerca daquilo que havia acontecido em relação ao próprio Adonias. E Salomão deu uma palavra dizendo o seguinte: se ele for homem de bem, nenhum fio de cabelo dele cairá por terra. Mas se for encontrado nele maldade, certamente ele vai morrer. Quem cuida da sua causa? Quem é que cuida da sua causa, meu irmão? É você que toma a sua causa nas suas mãos? Você pode resolver as suas causas, as suas questões? Mas o Senhor pode. Então Ele cuida da sua causa. Você trouxe questões hoje aqui, apresentou questões hoje aqui na presença do Senhor, diante do Senhor. Então, olha o seguinte: anda na revelação, cumpre os teus votos, e o Senhor vai julgar a tua causa. É Ele que vai te prosperar, é o Senhor que vai te honrar em todas as coisas. O tempo passou, e o tempo é um elemento cruel muitas vezes para o homem. O tempo passou, Adonias se livrou daquele apuro, alcançou, ele estava debaixo de um juízo, ele estava debaixo de um alerta do Senhor: se ele for homem de bem. Mas o tempo passou um dia, e ele procura por sua mãe, para pedir a ela que convencesse Davi a dar a ele como esposa a Abisaque. Quem era Abisaque? Abisaque era aquela jovem, donzela, formosa, que foi colocada junto a Davi para aquecê-lo na sua velhice. Davi, acamado, não conseguia sequer mais aquecer o seu corpo, e aquela jovem foi colocada junto a ele, se deitou junto a ele para manter o corpo dele aquecido. Então foi esposa de Davi na sua velhice. Muito bem, ele procura a mãe e diz assim: convence Davi a me dar Abisaque como esposa. Quando a mãe vai interceder junto a Davi por ele, Davi entendeu na mesma hora que se tratava. Ele queria manchar o reino, ele queria macular o reino. Eu não tomei o reino, mas tomei a esposa de meu pai. E ele naquela hora mancharia o reino. Quando Davi discerniu isso, ele disse assim: essa palavra ele disse para a sua própria morte.
ele selou o seu juízo e ele foi morto. Meus irmãos, esta sunamita, esta Abisaque, na verdade, ela é tipo da igreja que está aos pés do Senhor, da igreja que está a não abrir mão de estar junto ao Senhor, porque por Ele é cuidada todos os dias. Esta igreja sou eu, esta igreja é você. Saiba de uma coisa: ninguém, nenhum mal vai tocar a igreja. A igreja está guardada, está livre, preservada de toda e qualquer maldade. Ai daquele que se levanta contra a igreja. E nós não estamos falando de igreja A, igreja Maranata, igreja C, B. Nós estamos falando da igreja do Senhor. Ai daquele que se levanta contra a igreja do Senhor. Não vai prosperar, está debaixo de um juízo de morte, porque a noiva pertence ao Senhor. Você faz parte dessa noiva? Você faz parte dessa noiva? Vocês três aí que estão conversando e rindo o tempo inteiro, vocês fazem parte dessa noiva? Se eu perguntar para você o que eu acabei de falar agora, você vai ter condição de falar? Acho que não, né? Porque vocês três estão brincando o tempo inteiro, não é? Só que daqui eu estou vendo, infelizmente, não é? A noiva não tem tempo para isso não, meus irmãos. Desculpe o constrangimento dos três, mas a noiva não tem tempo para isso. O nosso tempo é para o Senhor, porque o Senhor não brinca conosco. Ele não brinca conosco. Ele não brinca conosco. Quando você clama ao Senhor, o Senhor leva em conta o seu clamor, Ele leva em conta a sua súplica e a sua oração. E sabe o que Ele faz? O Senhor opera maravilhas, o Senhor opera milagres, o Senhor muda tempo e estação, muda todas as coisas para atender o clamor de um justo, para a súplica de um justo. Mas na igreja ninguém vai tocar. Todos aqueles que se levantaram ao longo da história contra a igreja do Senhor, nem a memória deles sobrou, nem a memória deles sobrou. Mas a igreja está na mente do Senhor todos os dias. O cuidado do Senhor está sobre ele. Meus queridos, naquele mesmo dia então, Adonias morreu porque ele desprezou o juízo. Ainda havia esperança para ele, ainda havia uma saída para ele, mas como ele desprezou o alerta do Senhor, o juízo veio sobre ele. O segundo homem, Joabe, sobrinho de Davi. Mas a palavra diz o seguinte: nem carne nem sangue herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, de forma nenhuma, mas aqueles que têm uma intimidade, aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, esses são os herdeiros da eternidade. Joabe também teve uma atitude, conviveu com Davi 40 anos de convívio, grande general, vitorioso, era homem de guerra, nunca voltou atrás em uma peleja, nunca voltou atrás, nunca refutou nenhuma batalha, mas no final da sua carreira se desviou do seu caminho e foi seguir Adonias em um reino carnal. Meu irmão, a palavra mostra isso. O homem pode ter uma vida inteira de pecados, mas se no seu leito verdadeiramente ele se converter ao Senhor, ele vai alcançar a salvação. Mas o oposto, mas o juízo de Deus, a justiça de Deus é assim, o oposto também. Ele pode ter uma vida inteira na presença do Senhor, mas se nos seus últimos passos ele se desviar, assim como no último passo do ímpio, que se converteu, o Senhor o alcançou e o perdoou, o justo, se nos seus últimos passos ele se desviar e negar o Senhor, ele também abriu mão de tudo que Deus fez na vida dele. Qual é a escolha que nós fazemos todos os dias? Qual é a escolha? Este homem Joabe, ele deixou o profético e foi acompanhar o banquete de Adonias. Ele abriu mão da revelação. Sabe onde é que está o seu valor e o meu valor diante do Senhor? Nós estamos debaixo de uma profecia. Nós estamos debaixo de uma revelação. Ao olhar para os irmãos aqui, por certo, a maior parte dos irmãos é aqui do estado do Rio mesmo, mas com certeza existem irmãos de outros estados. Você sai de uma igreja nossa aqui no estado do Rio e você vai lá para o Pará, né, João Carlos? Pará? Vai para o Pará. Você vai para o Amazonas. Você vai para Buenos Aires. Você vai ao Uruguai. Você vai aos Estados Unidos. É o mesmo povo. É a mesma comunhão. É a mesma direção. Porque a revelação nos une. A revelação une o povo de Deus em toda a face da terra. E aí você vai constatar uma coisa: às vezes você é muito mais bem recebido e recebe muito mais acolhida no meio da igreja, da sua igreja, do que no meio da sua própria família. Alguém bate a porta, chega na igreja, vem do lugar mais distante, já é um irmão querido, já é amado,
A igreja, passei por algumas igrejas onde nós recebíamos jovens de várias cidades, estudantes, iam fazer, aqui em Petrópolis mesmo, quando fui pastor aqui em Petrópolis, haviam jovens que vinham estudar em algumas universidades aqui, conhecidas da cidade, e havia uma grande preocupação da igreja. Era um jovem que estava chegando, que vinha distante, que deixou um pai preocupado, que deixou uma mãe preocupada, uma família, né, preocupada, meu filho está em outra cidade. A primeira preocupação deles era encontrar uma igreja, era encontrar um lugar onde o povo do Senhor se reunia, onde o nosso povo estava junto, para que ali eles fossem recebidos e fossem acolhidos. E isso era grande alegria para a família e para a igreja também, porque era mais um filho que estava próximo ali. Mas isso acontece porque a revelação nos une como um selo, como uma liga, porque falamos a mesma linguagem, falamos da mesma experiência. Olha, o Senhor deu uma revelação lá na minha igreja, e a revelação está se cumprindo aqui. Na ferramenta hoje do Zap, que todo mundo usa, daqui a pouco tem aquele grupinho da igreja de senhoras ou de obreiros, e vem lá, estamos orando pelo irmão fulano de tal, da cidade, aí fala o nome da cidade, você nunca ouviu falar na sua vida, não tem importância, aquele irmão está precisando de oração, daqui a pouco sai um dom espiritual daqui, é entregue lá e o dom se cumpre, e a igreja inteira é edificada. O que é que nos une? A revelação. Mas aconteceu o seguinte, Joabe, depois de 40 anos, ele entrou por um caminho que muitos podem entrar se não tivermos cuidado. Ele envelheceu espiritualmente, e quando isso acontece, o homem começa a se desviar e começa a se afastar da bênção do Senhor. Olha o que ele fez, por causa de vingança, mágoa, ele matou a Abner, que era chefe do exército de Israel, porque Abner estava em guerra, Israel e as demais tribos estavam em guerra, momentos de guerra, de divisão de Israel, e Abner estava sendo perseguido por Azael. E Abner disse a Azael: Azael, para, porque eu vou ter que me defender. E Azael o perseguia, e quando ele se virou, ele feriu Azael e ele morreu. E Azael, como irmão de Joabe toma as dores e mata, e vem contra ele agora, e vem matar exatamente Abner em tempo de paz. Não havia guerra, mas por vingança ele matou Abner. Por conta desse ato, Davi o afastou, ele não seria mais chefe do exército de Davi. Davi agora iria levantar outro homem. Amasa seria agora o chefe do exército, porque estava debaixo da ordem de Davi, e era homem fiel também, já que Joabe havia cometido esse delito. O que ele faz? Por traição, ele mata também a Amasa, ou seja, ele matou os dois de forma traiçoeira. E a palavra do Senhor diz que nesses atos, ele manchou com sangue inocente o cinto e manchou os seus sapatos. O cinto fala da justiça, ele manchou a justiça, fala da verdade, ele manchou os sapatos, ou seja, ele manchou o caminho. Ele era um homem de sangue, por conta da sua desobediência. Sabe o que está acontecendo nessa hora, meus irmãos? Muitos estão abrindo mão do seu chamado, porque estão querendo agir com as suas próprias mãos, porque estão querendo tomar o reino à força, porque estão querendo andar debaixo do seu próprio entendimento. Nós precisamos sair daqui com um entendimento, sabe o que é? O mundo está envelhecendo a muitos, mas hoje você tem a oportunidade de um renovo espiritual na sua vida. Não pense que esse envelhecimento vem por atos, mas às vezes são pequenas coisas que você começa a abrir mão, pequenos cuidados que você começa a deixar de lado, e aí você vai perceber uma coisa: o envelhecimento espiritual está tomando conta. Você não percebe, mas quem está ao seu redor percebe. Aquilo que antes tocava o seu coração profundamente, hoje não é mais assim. Aquilo que antes você tinha zelo pelo Senhor para fazer, hoje já não é mais assim. A oportunidade que o Senhor está nos dando hoje aqui, nessa manhã, é: vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. A aliança de Deus para conosco não se desgasta, não se corrói, não se corrompe. Às vezes nós fazemos uma oração, entendemos o sentido dela, mas ela é, de certa forma, equivocada, quando nós pedimos: Senhor, renova a tua aliança na minha vida. Não. Aquilo que Deus faz é eterno e é perfeito. O certo mesmo é: Senhor, renova a minha vida para que eu fique naquela condição do dia em que o Senhor estabeleceu uma aliança comigo. Renova a minha vida diante de Ti, porque então os meus votos diante de Ti serão renovados. Você quer sentir a presença do Senhor? Aqueles momentos que na sua casa você se ajoelhava e ia orar e o Senhor visitava o seu coração, você quer sentir isso de novo?
ou quando você chegava na casa do Senhor e você se assentava aqueles momentos antes do culto, que você orava, você sentia a presença do Senhor ali, você via a manifestação do Senhor. Hoje é dia de você pedir ao Senhor: Senhor, renova a minha vida diante de Ti. A alegria da salvação vai retornar para o seu coração. A alegria da intimidade com o Senhor, ela vai retornar. A alegria de abrir a palavra do Senhor e meditar na palavra, ou simplesmente o Senhor falar contigo na palavra, essa alegria vai se renovar, porque esta manhã o Senhor reservou como manhã de renovo para a sua vida, renovo para a sua caminhada. Meus irmãos, nós não podemos abrir mão disto, é o cuidado que nós temos que ter. Por conta disso, Joabe recebeu um juízo que Davi proclamou sobre ele: não faltará da casa de Joabe quem tenha fluxo de sangue. Ou seja, quando você perde sangue, você perde o quê? Vida. Não faltará da casa de Joabe quem seja leproso, ou seja, a lepra, a falta de sensibilidade. O homem, quando se afasta do Senhor, ele se torna insensível, ele perde vida e ele se torna insensível. Não faltará da casa de Joabe aquele que se apoie sobre bordão, ou seja, aquele que vai claudicando pelo caminho. Um dia ele está bem, outro dia você pergunta: meu irmão, como é que você está hoje? Glória a Deus, maravilha. Você encontrou com ele amanhã? É mais ou menos, né? Eu duvido que não tenha alguém aqui que não passe por lutas, provas, alguns muitas, outros nem tanto, outras mais ainda, mas eu duvido ainda mais que na sua fidelidade você se arrependa um dia sequer da escolha que você fez na sua vida. Porque com prova ou sem a prova, com a luta ou sem a luta, nós somos felizes no Senhor, nós somos realizados no Senhor. Um dia o Senhor falou ao coração de um servo e deu a ele uma experiência onde ele entendeu o seguinte: como homens, seres humanos, como homens, nós somos cheios de inquietações, nós somos cheios de conflitos, cheios de tantas mazelas, mas como servos nós somos realizados. Qual é a escolha que nós precisamos fazer então? Nós precisamos ser cada dia mais servos e cada dia menos homens na nossa razão, porque pela razão nós somos infelizes, mas quando nós entramos na comunhão com o Senhor, nada nos abala, nada nos detém, nada nos abate. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor, seja bendito o nome do nosso Deus, aleluia. Nós glorificamos ao Senhor, porque nessa confissão há renovo, nessa confissão há graça, nessa confissão há paz. Nós saímos daqui e dizemos: Senhor, não mereço nada, mas o Senhor tem nos dado tanto, não é? Tudo o Senhor tem feito a cada um de nós. O zelo e o cuidado dele deixam para trás toda e qualquer amargura de coração. Nós podemos louvar o Senhor com um trecho desse louvor, apresentando a nossa gratidão ao Senhor, porque nós podemos dizer: o Senhor tem nos ajudado até aqui, Ele tem estado conosco até aqui. Glória a Jesus. Meus irmãos, este homem, o juízo dele é que ele foi mandado para o deserto. Houve uma sentença sobre ele e ele foi mandado para a sua casa e viveu todos os seus dias aonde havia edificado esta casa, no deserto. E eu pergunto: é para lá que um homem deve edificar a sua casa, no deserto, sozinho, isolado? Não é exatamente o contrário que a palavra diz? Ela diz que peca aquele que se isola e se levanta contra a verdadeira sabedoria. É o juízo daquele que vem se escondendo do Senhor. Isso é o envelhecimento espiritual. Nós temos um personagem chamado Simei. Simei era da casa de Saul e que depois da morte de Saul havia sido transferido para a casa de Davi. Só que ele cometeu um ato terrível. Ele se levantou contra a profecia quando ele começa a amaldiçoar Davi. Quando Davi ia fugindo da perseguição de Absalão, seu próprio filho que o perseguia para a morte, quando ele vai passando por um determinado lugar, Simei
foi aquele que começou a jogar pedras, começou a jogar areia e maldições sobre Davi, dizendo que Davi era homem de Belial, dizendo que Davi era homem de malícia, que era homem pecador e transgressor. Ou seja, ele desprezou aquilo que estava sobre Davi, que era a unção do Senhor, porque ele não tinha mais entendimento daquilo que era profético. A palavra fala algo muito interessante quanto a isso. Ela diz assim: peca quem muito abre a sua boca, fere a sua alma. Por que quem muito abre a sua boca fere a sua alma? Porque também há um outro texto que diz: na multidão de palavras não falta transgressão. Quando o homem começa a falar sem entendimento, quando ele começa a falar sem discernimento, ele acaba ferindo a sua alma, porque ele se isola do Espírito Santo. O Espírito Santo se ausenta da vida dele. Nós temos que ter muito cuidado quando nós falarmos contra a doutrina. Cuidado, porque a doutrina não foi estabelecida por nós, a doutrina é bíblica. Nós temos que ter muito cuidado quando nós tocamos na unção, quando nós tocamos naquilo que é profético, quando nós murmuramos contra aquilo que nós sabemos que o Senhor estabeleceu. Nós temos que ter cuidado. Simei sabia quem era Davi, conhecia a história dele, mesmo assim ele não se poupou de amaldiçoar Davi, quando Davi vinha passando pelo caminho, já sofrendo as suas angústias. É interessante, irmãos, que Davi era um homem muito zeloso. Ele fez uma oração ao Senhor, um dos salmos, ele diz: Senhor, põe uma guarnição na porta da minha boca, para que eu não transgrida a tua lei. Põe uma guarnição na porta da minha boca. Cuidado, queridos, cuidado com o que você fala. Sejam as nossas palavras temperadas com sal, com muito cuidado, porque o ferimento delas somos nós. Às vezes, você acha que vai ferir alguém com a sua palavra, mas o primeiro a ser ferido é você mesmo. Peça esse conselho ao Senhor, não é? Não deixe que a sua boca venha simplesmente te ferir. Sabe o que aconteceu com isso? Quando Salomão vai assumir o reino, Davi falou também: olha, você vai cuidar agora de Simei, porque olha o que ele disse: ele me amaldiçoou com uma maldição atroz, ou seja, ele falou coisas terríveis contra mim, mas você vai executar o juízo. Simei foi chamado por Salomão e disse assim: Simei, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai edificar uma casa dentro de Jerusalém. Edifica a casa em Jerusalém e nunca mais saia de lá, porque o dia que você sair, o dia que você ultrapassar o limite de Jerusalém, onde ele havia edificado a casa, era um ribeiro chamado Cedron. O dia em que você ultrapassar esse limite, você vai morrer. Sabe o que Simei disse para ele? Alguém lembra o que Simei falou para ele? A resposta: boa é essa palavra. Boa é essa palavra, né? Às vezes você recebe um conselho do pastor da sua igreja. Às vezes o Senhor te dá uma palavra e você ouve, você lê, você diz: boa é essa palavra. É boa mesmo? Então guarda, tenha cuidado com ela. Deus, como eu falei para os irmãos, Deus colocou limites na nossa vida. Os nossos limites não estão baseados em proibições. Aquela perguntinha tola que as pessoas vêm fazer: na sua igreja pode isso, na sua igreja pode aquilo. Nós não estamos preocupados com isso. Os nossos limites são baseados, sabem em quê? Na comunhão que nós temos com o Senhor. Porque se em algum momento me faltou comunhão, primeira coisa que eu vou olhar: ultrapassei algum limite? Porque o que eu não posso é ficar sem sentir a presença do Senhor. Eu lembro de um pastor, já faleceu, ele falou algo muito interessante, nunca mais esqueci. Ele disse assim: eu não fico angustiado, eu não fico triste quando o Senhor me repreende, quando eu recebo uma palavra de repreensão. A minha angústia vem quando o Senhor não fala, porque o Senhor corrige aquele que ama, não é? Boa é a correção do Senhor, não é verdade? Boa é a correção do Senhor, porque Ele é justo, porque Ele é misericordioso, né? Ele é compassivo, Ele é benigno. Então às vezes o Senhor vem nos dar uma correção, nos dá uma palavra até dura. Você olhou para o Senhor, misericórdia, mas quando o Senhor fala aquilo conosco, Ele está falando para nos proteger, para nos livrar. Ele está nos dando um livramento de nós mesmos, às vezes a nossa falta de entendimento. O Senhor vem com uma palavra dura, mas Ele disse: quando o Senhor se cala, o silêncio de Deus
É terrível. Então, Senhor, que eu esteja sempre pronto para ouvir a Tua palavra. Seja ela boa, seja ela má, eu quero ouvir a Tua palavra. Mas o silêncio... Então ele disse isso, né? Boa é essa palavra. Tempo. Nosso maior inimigo, tempo. 3 anos se passaram. E ele recebe a notícia de que alguns escravos dele haviam fugido. O que ele faz? Qual é o pensamento dele? Afinal de contas, já tem 3 anos. Nada aconteceu, estou aqui dentro. Eu vou dar uma saidinha rápida, eu vou atrás. Afinal de contas, eu não posso perder os meus escravos, né? Eu vou sair rapidamente atrás deles, ou capturá-los, ou trazê-los de volta. É o tempo de eu ir e voltar, e ninguém vai ficar sabendo. Meus queridos, que engano, hein? Que engano. Ninguém se esconde da presença do Senhor. Ninguém se esconde da presença do Senhor. Existe um louvor muito antigo, que eu não vou pedir para os irmãos cantarem, muito antigo, que diz mais ou menos assim: Deus está vendo com olhos como chamas de fogo o que andas fazendo escondido entre o povo. Aí tem um outro pedaço que eu não lembro, e diz assim: porque dos altos céus tudo Deus vê. É isso mesmo, ninguém está escondido do olhar do Senhor. Mal ele colocou o pé em casa, a notícia já tinha chegado para Salomão. Salomão já sabia o que tinha acontecido, mandou chamá-lo. E aí? Então, o que houve? Não, está tudo bem? Tudo bem, está tudo certo. Alguma alteração? Nada, tudo na mais perfeita paz. Pois é, só que eu dei uma ordem para você, não é? Eu falei que você não podia ultrapassar o limite do Ribeiro do Cedron, e você ultrapassou, né? Eu sei que você ultrapassou esse limite. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi retirado daquele reino, foi banido daquele reino. Você quer ser banido do reino? Não é o pastor que vai fazer isso, não, de forma nenhuma, não fazemos isso, não. Mas o que te exclui do reino são as suas próprias ações. Ultrapassou o limite. Quando o homem ultrapassa o limite, significa que ele não está valorizando o reino. Nós não precisamos ultrapassar. Sabe quem faz a tua justiça, meu irmão? Você sabe quem faz a tua justiça? É o Senhor. Você sabe quem é que executa a justiça para você? É o Senhor. Você sabe quem é que cuida dos teus interesses? É o Senhor. Você sabe quem é que te vinga? É o Senhor. É do Senhor. 3 escravos se foram, mas ele estava vivo. E às vezes o homem começa a ultrapassar os limites e abre mão da promessa do Senhor por causa do seu interesse. Sabe o que é ir atrás dos escravos? Ele começou a voltar ao passado, começou a se lembrar das coisas que ele viveu. Como o crente é suscetível a isso? Depois de não sei quantos anos de caminhada, um dia ele olha para trás e começa a lembrar do passado. O nosso passado deixou de existir no dia em que o Senhor entrou na nossa vida, porque uma nova história começou a ser escrita. Uma nova história de vitória, uma nova história de bênção, uma nova história de maravilhas, de sustento, do cuidado do Senhor. Meus irmãos, ninguém se engane. Quem pecar contra o Pai tem perdão? Tem ou não tem? O que a palavra diz? Quem pecar contra o Pai tem perdão ou não? Quem pecar contra o Filho tem perdão ou não? Quem pecar contra o Espírito? Não. O que nos sustenta nesse mundo hoje? Qual foi a promessa que Jesus nos deu para estarmos aqui até o dia de hoje? Quem está sobre a igreja hoje, sobre a minha vida e sobre a sua vida? O Espírito Santo. Se ele se ausentar, nós seremos como mortos-vivos. É por isso que nós estamos dentro dos limites, o limite da nossa comunhão com o Senhor. Amém, meus queridos? Por último, Abiatar, sacerdote. Vejam que coisa, 40 anos levando a arca, oferecendo ofertas ao Senhor, servindo ao Senhor. Assim como Joabe, ele envelheceu espiritualmente. O maior risco da nossa caminhada, envelhecer espiritualmente. Sabe o que aconteceu? Ele trocou o reino de Davi e foi se unir também a Adonias, porque ele precisava do sustento da casa. Ele precisava do sustento. Ele pensou o seguinte: se eu não me unir agora a Adonias assume o reino, eu estou ligado a Davi, eu vou ser banido e vou perder o meu sustento. Ele era da linhagem de Eli. Eu vou perder o meu sustento, eu não posso perder o meu sustento. Então agora eu vou me unir a Adonias e eu serei o sacerdote no seu reino. Aceitou o convite, buscou a prata. Salomão o destituiu do sacerdócio e ele foi cuidar dos seus interesses. Sabe o que ele tinha para cuidar?
ele não tinha nada. Há um texto, há um provérbio que diz assim: tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Tira a impiedade do seu coração, porque o rei habita nele, no coração, e o trono dele será firmado dentro de você. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono vai se firmar na justiça. Meus irmãos, desses 4, nenhum deles sobrou para contar a história. Mas Salomão foi aquele a quem o Senhor revelou e disse assim: Salomão, pede o que você quiser, porque eu vou te dar. O que você quer, Salomão? Salomão podia pedir naquela hora tudo que um rei precisaria, né? Eu quero honra, eu quero vitória sobre os meus inimigos, eu quero que o meu reino seja sedimentado, eu quero alargar as minhas fronteiras, eu quero todas as coisas, eu quero tudo que um rei pode precisar, conquistas, tudo. O que Salomão pediu? Sabedoria. Sabe para quê? Para que eu possa me conduzir diante do teu povo, Senhor. O que Deus deu a Salomão? Sabedoria como homem jamais algum conheceu. Mas Salomão, também te darei honra, também te darei vitória sobre os teus inimigos, também te darei vitória no teu reino, também te farei prosperar em todas as coisas. Meus irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós sabemos, o Senhor sabe tudo que nós precisamos, mas em primeiro lugar o reino, porque quando nós estamos nesse reino, nós somos sustentados por Ele, somos protegidos por Ele, somos guardados por Ele, e temos o nosso nome ligado no livro da vida que está na eternidade. Hoje é dia de renovo do Senhor para você aqui. Renove o seu voto diante do Senhor e peça: Senhor, não me deixe perder o discernimento, não me deixe afastar dos teus juízos, mas renova a tua bênção no meu coração, porque você já foi selado para este reino eterno. Vamos estar de pé.